livro de Atos dos Apóstolos, diz assim: da multidão dos que creram era um só coração, era uma só alma. A igreja ela tem que ser um só coração, a igreja tem que ser uma só alma. A sua necessidade tem que ser a minha necessidade. Assim tem que ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que haver uma comunhão entre nós, não só de relacionamento, mas também de necessidade. De necessidade. De necessidade. De necessidade. E é por isso que a igreja ela é um corpo. E um corpo ele não vive isolado. O membro do corpo não pode viver isolado. Então, às vezes, tem atitudes que a gente percebe que tem pessoas que acham que a igreja tem que ser voltada somente para o membro, somente para aquilo que ele crê. Não, a igreja é um corpo. E um corpo formado por diversos membros, não é assim? Diversos membros. E nenhum membro vive fora do corpo. Por isso que quando as pessoas dizem assim, olha, para que eu vou na igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E Ele é o cabeça. Ele é o cabeça desse corpo. Por que eu vou na igreja? Ué, se você consegue viver fora do corpo, tira seu coração fora do corpo para ver se ele consegue viver. Tira seu fígado fora do corpo para ver se ele consegue viver. Não, a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Por isso que Jesus ele amou tanto a igreja. Ele amou tanto, tanto, tanto a igreja, que Ele deu a vida por ela. Ele deu a vida por ela. Ele morreu por ela. Ele se entregou por ela, pela igreja. O objetivo de Jesus sair da cruz ao Calvário, irmãos, foi por amor a nós. Agora, irmãos, o que a gente merece? O que nós merecemos? Fala a verdade. O que a gente tem de bom para que Jesus for levar Jesus para a cruz ao Calvário, ser crucificado, ser humilhado? O que a gente merece? É só misericórdia para a gente, não tem outra coisa. Então, por isso que a igreja de Jesus Cristo, irmãos, por isso que eu e você, a gente tem que olhar para a igreja e dizer, Pai, você tomou as minhas dores, você tomou a minha culpa, você tomou meus pecados, a tudo aquilo que eu fiz de errado caiu sobre o Senhor, para que eu fosse livre, para que eu fosse livre. É justamente isso. É justamente isso. É justamente isso. Jesus foi lá e disse assim, eu estou pagando a sua conta, eu estou cancelando todas as suas dívidas. Eu estou cancelando tudo que está contra você. A partir de hoje você não deve mais nada. Eu estou cancelando isso na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário foi para cancelar as nossas dívidas. Foi para dizer, olha, você está livre. Você está livre. Ah, você não deve mais nada. Toda pessoa, quando ela é condenada pela justiça, irmãos, e ela fica presa lá, e depois ela sai e diz assim, ela traz o documento, olha, eu não devo mais nada. Não é assim? Eu não devo mais nada, foi pago, eu cumpri a pena. Só que Jesus Cristo não precisou mandar prender ninguém. Ele foi lá com seu sangue, ele foi lá e pagou tudo e ninguém foi preso. Não foi nem oficial de justiça, não foi nem um camburão na porta da sua casa te humilhar, te envergonhar, não. Ele passou a vergonha no seu lugar. Ele passou a vergonha no nosso lugar. Ele passou no meu lugar, no seu lugar. Ele passou a vergonha no nosso lugar. Ele foi humilhado no meu lugar, no seu lugar. Na cruz do Calvário, então lá foi tudo cancelado. E quando acontece alguma coisa que você passa vergonha, você fica numa chateação, não fica?
Você fala assim, meu Deus, que vergonha que eu passei, que humilhação que eu passei, eu não acredito que fizeram isso comigo. Ainda você sendo pecador, ainda você sendo cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de dificuldade, Jesus, ele não tinha nenhuma falha. Quando Isaías viu ele assentado no alto sublime trono, os anjos diziam assim, ó, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ele é santo 3 vezes, ele não é santo uma vez, ele é santo 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é o santo. Ele é o santo que mudou a nossa vida, que mudou a nossa casa, que mudou a nossa família, que fez as pessoas mudarem os seus rumos de vida. Então, por isso, hoje que nós estamos aqui e dizendo, por que é que eu estou aqui? Você está aqui porque a misericórdia de Deus alcançou a sua vida. A misericórdia alcançou você, declarou você justo. As suas dívidas foram pagas, foram canceladas. E de repente você vê muitas pessoas se revoltando contra a própria igreja. Quer dizer, as pessoas estão dizendo assim, acho que eu vou querer pegar minhas dívidas de volta. Vou querer pegar minhas vergonhas de volta, vou querer pegar as minhas humilhações de volta, vou querer tudo de volta. Tem pessoas que pegam tudo de volta, aí não aguenta a carga, aí não aguenta o peso. Aí não aguenta a carga, não aguenta o peso. Aí a destruição começa a vir. Aí as dificuldades começam a vir de uma maneira tal que as pessoas não suportam mais. 90% dessas pessoas que você vê por aí mendigando são pessoas que um dia pegaram as suas dívidas de volta e não suportaram. E hoje tem que ver a pior humilhação. Ontem mesmo eu vi um homem que devia ter uns 2 metros de altura, um baita de um homem no lixo, comendo no lixo. Aí eu disse, já está vendo o que Satanás faz com as pessoas? Ele humilha, porque pegou as suas dívidas de volta. Pessoas que se revoltam contra a igreja de Jesus, eles estão dizendo assim, olha, eu quero assumir a minha dívida de volta, eu não quero mais o cancelamento da... Enquanto que a Bíblia Sagrada fala que nós devemos ter um só coração, uma só alma, porque nós fazemos parte de um corpo que foi lavado, remido no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que foi lá e deu a vida por nós. Vou dizer mais uma vez, você nunca vai ver eu falar de igreja nenhuma. Que Deus abençoe todo mundo. Porque a igreja é o corpo do Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele toma conta da igreja. Irmãos, cada um tem o seu jeito de ser. Cada um tem a sua maneira de ser. Cada um tem os seus comportamentos. Mas tudo se chama igreja. Tudo se chama igreja. Tudo é igreja. Tudo é igreja. E todos os membros que você tem no seu corpo, um não é igual ao outro. Um não é igual ao outro. Olha a sua mão, os seus dedos são diferentes um do outro. Um não é igual ao outro. Um é diferente do outro. São comportamentos diferentes. Os desejos são diferentes, as vontades são diferentes. Os sentimentos são diferentes. Mas é sentimento. Você não vê que tem um monte de igreja por aí? Por que que tem? Irmãos, a multiforme sabedoria de Deus, cada um nasceu para uma. Cada um nasceu para uma.
Cada um nasceu para ser uma. Nem todo mundo compra o mesmo carro. Nem todo mundo come a mesma comida. Nem todo mundo nem todo mundo faz a casa igual, nem todo mundo pinta a casa igual. E assim, irmãos, é a nossa vida espiritual, assim é a nossa vida diante de Deus. Mas tudo é igreja. Tudo é igreja. Tudo é igreja. Um dia eu estava aqui na igreja, um dia de manhã apareceu uma pessoa aqui. E ele falou muito mal do pastor dele. Mas muito mal. A ponto que ele queria que eu fosse lá repreender o pastor dele. Eu fiquei assim olhando para ele, olhando, falou. Criticando, falando. Eu disse assim, olha rapaz, quem tem que mudar é você. Aí passado um tempo eu passei em frente à igreja daquele pastor que ele estava falando tão mal. Aí eu vi que o pastor tinha até aumentado a igreja. Porque você conhece a árvore pelos frutos. Você conhece a árvore pelos frutos que ela produz. Você conhece a árvore pelos frutos que ela produz. E essa pessoa que veio falar isso para mim, ele vive de igreja em igreja. Virou um beija-flor. Você conhece casa de beija-flor? Então, irmãos, tudo é igreja. Onde tem carne, onde tem sangue, tem problema, tem dificuldades. E corintiano, ó, tem de monte. Não é verdade? E aí quando o Palmeiras perde para eles, misericórdia. Estou desde ontem à noite sendo bombardeado. Eu nunca vi um negócio desse. Não sei quanto lugar lá para baixo, lá. Balançando para cair, mas tão... Mas a gente eu perdoa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmãos, todo mundo, um é diferente do outro. Comportamento, um é diferente do outro. Mas a igreja, ela tem que olhar para o autor consumador da sua fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Não tem que olhar para aquele que cancelou a nossa dívida, aquele que nos tirou do livro da morte e escreveu nosso nome no livro da vida, aquele que um dia, irmãos, vai confessar nosso nome diante de Deus, diante dos anjos, e dizer que nós somos vencedores pelo sangue imaculado dele. E que nós nunca queremos de volta, irmãos, as dívidas antigas e passadas. Porque foram só humilhações, foram medo, tristeza, medo da morte. Medo da morte. Nós estávamos condenados à morte espiritualmente, irmãos, aí morar nos quintos dos infernos. Aí vem Jesus Cristo e nos resgata e coloca o nosso nome no livro da vida. E lá está escrito assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. O nosso nome tem que estar no livro da vida. A sua preocupação tem que ser o livro da vida. Quando Adão pecou, ele foi tirado do paraíso. E ele quis se justificar. Ele quis se justificar. Aí foi a serpente, mas, irmãos, amados e queridos,
teve que sair, colocou uma separação. Aí Deus diz assim, agora eu tenho que colocar um Adão perfeito, tenho que arrumar outro Adão perfeito. Lá em Gênesis 3,15, Deus disse que ele teria um Adão perfeito, que ia pisar na cabeça dessa serpente, que ela ia ferir, mas iria pisar na cabeça. E esse Adão perfeito se chama Jesus Cristo, que venceu o pecado, venceu a morte, venceu as enfermidades por mim e por você. Então por isso que ele começa a dizer que a igreja, após a ressurreição de Jesus Cristo, a igreja ela tomou um novo rumo. O povo tomou um novo rumo. E aqui ele começa dizendo assim, olha, e da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente, nem as suas coisas, até as coisas que eles possuíam entre eles, irmãos, eles nem consideravam isso. Tudo era comum para eles. Tudo era comum para eles. Eles se apegaram tanto ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando eles iam para reunir, para adoração, eles traziam dinheiro, eles não colocavam dentro do gasofilácio, eles colocavam no pé dos discípulos. Colocavam nos pés. Eles diziam assim, ó, o meu dinheiro hoje é para honrar o Senhor. Não é porque tem valor mais na minha vida. Você entende? Porque muitas pessoas têm as suas dificuldades, não conseguem ser abençoados, porque o seu dinheiro ainda continua sendo o seu Deus. Mas o dia que você tiver essa consideração e dizer assim, olha, eles traziam e depositavam aos pés dos discípulos. Não colocavam no gasofilácio. Era tanto dinheiro que os discípulos pisavam por cima, andavam por cima. Mas tudo, sabe por quê? Quando você dizima, quando você oferta, irmãos, você não está ajudando, você está honrando a Deus. Põe isso no seu coração. O seu dízimo, a sua oferta, é quando você honra a Deus. Você honra a Deus. Quando você honra a Deus, está escrito aqui. Eles colocavam nos pés. E a gente na igreja, né, irmãos? Como um gasofilácio bonito, né, irmãos? Manda fazer, e aquela coisa toda, né? É assim? Os apóstolos colocavam eles traziam e colocavam nos pés. Por que eles faziam isso? Para dizer assim, eu estou dizendo que aquilo que eu estou fazendo, eu estou honrando. A minha atitude é uma atitude de honra. A minha atitude é uma atitude de honra. Se a sua, irmãos, às vezes as pessoas falam assim, eu vou dizimar, eu vou ofertar para ajudar a igreja. Não, irmãos. O seu dízimo, a sua oferta é para honrar a Deus. Dizer assim, eu honro a Deus com os meus dízimos e com as minhas ofertas. Se você honra a Deus, você dizima. Se você honra a Deus, você oferta. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam terras, casas, vendiam, traziam os valores correspondentes. Versículo 35, ele depositava aos pés dos apóstolos. Você veja o valor que o dinheiro tinha para eles. Eles estavam dizendo, estamos honrando a Deus. Acha que eu vou pegar meu dinheiro? Tem pessoas que dão um chilique, acha que eu vou fazer isso? Era colocado nos pés. Nem no gasofilácio se colocava. Era nos pés. Para dizer, é honra. Eu estou honrando a Deus.
O meu dinheiro honra a Deus. O meu dinheiro honra a Deus. Os meus dízimos honram a Deus. As minhas ofertas honram a Deus. Então a igreja, ela tem que pensar diferente, ela tem que agir diferente. O seu segredo da sua fé em Jesus Cristo, o seu segredo da sua prosperidade, enquanto você diz assim, olha, é para honra e não para ajuda. É para honra e não para ajuda. E o que eles colocavam nos pés dos discípulos? Que dinheiro era esse? Era a venda da casa, era a venda das propriedades, não era somente dízimos, era tudo. Eram tudo. Não era uma oferta pequena. Eles colocavam tudo. Dos apóstolos. Você entende agora porque esse povo, mais da metade do dinheiro do mundo estão nas mãos deles? Um dia eu estava conversando com um judeu lá em casa e ele disse assim para mim assim, você acha que a gente perde tempo lá, o povo perde tempo na sinagoga de falar de dízimo? Ele já sabe que isso é honra. A gente já sabe que isso é honra. E quando a gente precisa de uma oferta, fazer alguma outra coisa, aí a gente fala da oferta. Mas dízimo é a honra. Então o que acontece, irmãos? Então a igreja, o modelo da igreja, qual que é o modelo da igreja, irmãos? É sempre a honra a Deus em tudo. Honrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem honra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, irmãos, ele se torna diferente, ele sempre vai estar à frente, a sua alegria vai ser maior. Ele não tem tempo para pensar em outras coisas, a sua alegria sempre vai ser maior, porque ele honra, tudo para ele é honra. Quando o Senhor Jesus disse assim, quando perguntaram para Jesus, qual que é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E quando você faz isso a Deus, as outras coisas, irmãos, vão ser contempladas. Elas vão ser contempladas. Eu acho que tudo que a gente pensa hoje, irmãos, é pensar na nossa eternidade, pensar na nossa eternidade. Eu me batizei no dia 17 de setembro de 1978. E já disse para vocês que lá de Votorantim nós temos um grupo, e chamado assim, Grupo dos Velhos, né? E tudo que acontece, irmãos, com esses irmãos que se converteu junto comigo, que se batizou junto comigo, a gente sabe. E muitos deles, irmãos, já partiram. Tem pessoas que a gente acha que nunca, que as pessoas vão viver 100 anos. Nós tínhamos um irmão. Ora, em Votorantim, uma igreja que sempre todo mundo teve apelido. Qual era o apelido desse irmão? Paciência. Quando o cara tem o apelido de paciência, já dá para você saber como que ele é. E a gente não esperava que o paciência ia morrer tão cedo.
Qual que era o apelido da pastora Márcia? A Márcia Covinha. Porque quando ela dá risada, tem uma covinha. E ela tem uma covinha antiga aqui, viu, irmãos? Tinha a Márcia Manchinha, porque tinha uma Márcia lá que tinha uma mancha aqui. Qual era o seu? Carneiro. Pesava 58 quilos e tinha cabelo para 3 cabeças. Mas a gente tem percebido que muitos dos nossos irmãos que se batizam junto com a gente estão indo. E como que morreu Paciência? Como que o Paciência morreu, irmãos? Ele era um mestre da Bíblia, lendo a palavra. É isso que vale, a vida da gente tem que ser dessa maneira. É dessa maneira. Honrando a Deus em todos os dias da nossa vida, irmãos. Amando a Deus em todos os dias da nossa vida. Amando a Deus todos os dias da nossa vida. Servindo a Deus, honrando a Deus em todos os sentidos. Na sua casa tem que ser uma casa de honra. A sua família tem que ser uma família que honra a Deus, que ama a Deus. É no coração, é na alma, é no entendimento. Honra a Deus. Aí esses dias atrás também de um grupo nosso morreu ele era até pastor. O nome dele era Milton. E qual era o apelido dele? Mexerica. Que mexerica é? Então dá para você saber a estatura do irmão, como é que ele era, né? E eu me lembro muito bem o dia que o Mexerica chegou na igreja. O Mexerica, ele era alcoólatra, o Milton. Se tornou um pastor da igreja. E ele chegou com uma blusa preta, e eu me lembro disso. Ele chegou com uma blusa preta, irmãos, e quando ele começou a ouvir a palavra, ele começou a chorar. E as lágrimas dele desciam naquela blusa dele assim, irmãos. De tanto que ele chorava. Sentindo a presença de Deus naquele culto maravilhoso. Pedindo perdão pelos seus pecados. E ele deixou de ser alcoólatra para ser um pastor, um pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você sabe, irmãos, então a gente tem que honrar a Deus em todos os dias da nossa vida. Em todos os dias da nossa vida a gente tem que honrar a Deus. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Mas não em palavras, mas em atitudes. Olha, o que você está fazendo? Tem pessoas que olham para você e falam assim para você: oh, você ainda está lá naquela igreja? Você ainda está lá? É como que se a sua fé tivesse prazo de validade. Parece que o compromisso que você assumiu não é eterno. Parece que o compromisso que você assumiu com Deus não é eterno. Tem prazo de validade, tem uma bula, tem um prazo de validade. Não, irmãos, o que nós lemos não é bula. Nós lemos a palavra de Deus que nos garante a vitória todos os dias da nossa vida. Isso aqui não tem prazo de validade. Isso aqui é eterno na nossa vida. E as pessoas ainda olham para a gente e perguntam se a gente está aqui ainda. Mas quem são essas pessoas que perguntam? São pessoas que nunca honraram a Deus na sua fé. Nunca amaram a Deus como é para amar. Nunca serviram a Deus como é para servir. Sempre ficaram olhando para um lado, para o outro, e não olhou para quem deveria de olhar. Porque se eu vim na igreja, irmãos, e começou a olhar para a vida de um, para a vida de outro, irmãos, e eu vou se tornar um pastor estranho. Mas se eu olhar para o autor e consumador da nossa fé, eu garanto a Deus que eu vou ter sempre uma palavra de revelação para a sua vida, que vai falar no seu coração, vai falar na sua alma, vai falar no seu entendimento, e você vai embora para a sua casa e diz assim: Deus, eu preciso ler melhor essa palavra, vou até estudar melhor. Por que não colocava no gasofilácio por que não colocava as ofertas no gasofilácio e colocava nos pés? Atitude
Não era de desprezo, mas dizer: nós estamos honrando a Deus. Ele está em primeiro lugar da nossa vida. Ele está em primeiro lugar da nossa vida. Aqueles homens sabiam que aqueles apóstolos tinham que pregar o evangelho, porque Jesus disse assim: sei minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ontem lá em casa nós estávamos conversando, a pastora, o Arão, acho que o Kaique, e a gente estava conversando lá. Onde os confins da terra para eles? Nós. Eles que estão lá do outro lado. Nós estamos aqui. Quem que está no confins da terra? Para eles, somos nós. Quem que está nos confins da terra para a gente? É eles. Mas onde começou lá? E então nós somos alcançados pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos no confins da terra, aleluia, glória a Deus, a promessa alcançou a minha vida, a promessa alcançou a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que confins da terra para eles somos nós. E naquela época nem Brasil existia, né, irmãos? A terra existia, mas o povo não existia. A terra existia, o povo não existia. Aí o que faz a multiforme sabedoria de Deus? Envia uns portugueses para cá, descobre o Brasil. Se bem que a história fala que passou gente antes por aqui, né? Como era o nome do homem que passou antes por aqui? Vicente Pinzon. Olha, não esqueci. Diz que ele passou antes que o Pedro Alves Cabral por aqui. Mas Pedro Alves Cabral foi mais inteligente, chegou aqui e ficou a bandeira. E aí formou o que é o nosso Brasil hoje. Aí os confins da terra recebem o Evangelho de Jesus Cristo. Aí entra a salvação na minha casa, na sua casa, na nossa família. E hoje nós estamos aqui para honrar o nosso Deus, honrar a nossa família diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos amados e queridos, em nome de Jesus, vamos proclamar o Evangelho e vamos falar da honra a Deus. Vamos sempre honrar o Senhor, vamos sempre honrar a Deus, vamos sempre honrar aquilo que Deus fez na nossa vida. E vamos sempre ter a igreja, irmãos, como o corpo de Cristo. Um corpo de Cristo tem membros que uma hora fica doente, fica. Tem hora que passa mal, passa. Esse dia eu fui no médico, ele pegou, irmãos, me deu uma lista de exames, eu falei assim, 32 exames, eu quase desmanhei. Eu falei assim, meu Deus, será que eu estou vivo? 32, fui lá, o pessoal falou assim, esse exame que tem que pedir autorização. Eu falei assim, sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Irmãos, eu tenho medo de agulha. Estendi meu bracinho lá, irmãos. Sono frio, a bolsa, você está passando bem? Tem hora que a gente não fala muita verdade, né, irmãos? Não, tô nada, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O membro, tem hora que ele fica doente. E quando o membro está doente, irmãos, dê remédio a ele. Não dê veneno para ele. Quando o membro está doente, irmãos, dê remédio a ele, não dê veneno para ele. Não cutuca ele com ponta de espada. Quando você dá remédio para o membro, irmãos, você está honrando a Deus. Você está honrando a Deus.
você está honrando o corpo. Honrando a Deus, honrando o corpo. O que Jesus deu para aquela mulher que foi pega em ato de adultério? O que Jesus deu para ela? Remédio. Qual foi o remédio que ele deu? Perdão, misericórdia. Falou, vai e não peques mais. E tinha uma lista. E quando Jesus deu uma resposta para eles, começou pelos se retirar dos mais velhos até os mais novos. Você sabe como que a gente ensina às vezes? A gente ensina, às vezes, dos mais velhos até os mais novos, nós ensinamos, ao invés de ensinar eles a dar remédio, nós ensinamos eles a dar veneno. Já tem criança desonrando a igreja. Já tem criança desonrando a Deus. Irmão, já não chega o que as pessoas hoje estão estudando aí fora. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem ontem à noite e o pregador dizia o seguinte, que quando você coloca o seu filho na escola, você pode ter certeza que você vai ter alguns anos alguém ateu, alguém ensinando os seus filhos a não acreditar em Deus. Eu não tinha parado para pensar nisso. Ou você acha que toda professora é que nem Elô que dá aula, que nem as irmãs que dá aula aí, que ensina o que é para ensinar? Nem todo mundo que está ensinando, irmãos, honra a Deus. Honra a Deus. Nem todo mundo. Então a igreja de Jesus Cristo, irmãos, e outra coisa, as coisas estão ficando estreitas para a igreja. A democracia hoje tem que ser do jeito que eles pensam. Ontem já saiu uma autorização, essa semana saiu uma autorização aí, que não se pode mais lá e pregar o evangelho por lá nas aldeias indígenas, a pedido de um partido. Então está na hora, amados e queridos, a gente começar a prestar atenção em tudo, o que honra a Deus e o que desonra a Deus, o que honra a igreja e o que desonra a igreja. Você é da honra? Você é da honra? Irmãos, nós temos que orar cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Nós temos cada vez mais quebrar coisas, irmãos, laços contra a igreja, contra o corpo do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Há um conflito de ideias. E quando o educador ele tem intimidade com Deus, irmãos, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, irmãos, ele serve de chacota dentro da escola. Mas não vamos, irmãos, deixar de honrar a Deus. Não vamos deixar de amar a Deus. Não vamos deixar, irmãos, de fazer a vontade de Deus por causa da vontade do homem. Quando prenderam os apóstolos, diz assim, olha, não queremos mais que vocês preguem essa doutrina. O que eles falaram? Não importa agradar os homens, mas sim a Deus. Estamos aqui para agradar o nosso Deus. Sob pena de prisão, estamos aqui para agradar o nosso Deus. Então é isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos, que importa a minha vida, a sua vida, é agradar a Deus, honrar a Deus em todos os momentos da nossa vida.
E não esconda nunca a sua identidade. Não esconda. Não esconda a sua identidade. Quem você é? Sou um cristão, filho de Deus, honro a Deus em todo sentido da minha vida. Eu estou fazendo um curso em Ribeirão Preto toda terça e toda quinta. E quando o professor chegou na sala, começou a perguntar: o que você faz? Foi perguntando. Chegou em mim: o que você faz? Eu sou pastor. Qual é o meu nome dentro da sala de aula hoje? Pastor. Ó o pastor, ó o pastor, ó o pastor. Ó o pastor. Não dá para a gente esconder, irmãos. Você tem que ser o que você é. E as pessoas vão respeitar você como que você é. Aí sabe o que aconteceu com o professor? Ele sentou perto de mim e falou assim: fala da sua igreja para mim. Era um curso de interpretação e leitura de desenho. Ele falou assim: fala da sua igreja para mim. E o pessoal lá tudo estudando. E eu falando para o professor aqui, assim. E ele falou assim para mim: ó, vi o seu culto ontem de manhã, viu? Até domingo de manhã eu assisti. Quem sabe está lá assistindo agora. Ser-me-eis minhas testemunhas. Você é testemunha de Jesus Cristo. Você é testemunha de Jesus Cristo em qualquer lugar que você está. Você honra a Deus lá onde você trabalha, honra a Deus com os seus vizinhos, honra a Deus onde tudo que você faz, você honra a Deus. Sabe por que você tem que honrar a Deus? Porque as pessoas vão querer o seu Deus. Irmãos, o seu Deus é maravilhoso. O seu Deus é maravilhoso, o seu Deus é maravilhoso, o nosso Deus é maravilhoso. Vamos honrar a Deus na nossa vida em nome de Jesus. Vamos honrar a Deus, que Deus seja honrado, que Deus seja louvado através da nossa vida, da nossa igreja, do nosso povo, no nome do Senhor Jesus Cristo, através dos seus filhos, dos seus netos, que sejam honrados, honras e glórias seja dado ao nosso Deus, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos de Jesus, irmãos, a igreja primitiva, e quando eles faziam, e quando eles vinham ofertar, diziam assim: olha, nós estamos honrando a nossa Deus, olha, o dinheiro está aqui, está no pé. Se você honra a Deus, você vai honrar a Deus 100% em tudo na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quero dizer uma coisa para você: sabe qual a melhor maneira da gente honrar a Deus, irmãos? Não é com palavras, mas é com as nossas atitudes.